Sobre esse tema eu já me posicionei várias vezes aqui no programa. Eu acho sim que tem que ter mandato. Acho que os ministros do STF, da Suprema Corte, até estimula eles a realmente tomarem decisões acertadas, né? E não entrar nessa questão muito política. Hoje a gente pensa no STF, a gente vê uma corte eminentemente política, que não toma decisões jurídicas e sim políticas, de acordo com o seu viés, de acordo com a situação. É muito comum você ver que a própria Suprema Corte, outrora, num passado não muito distante, eles tomaram uma decisão num sentido. Aí um ano depois eles mudam todo o entendimento deles mesmos. Então acho que a gente precisa sim dar um basta, precisa frear, né, aquele sistema de freios e contrapesos do Montesquieu, precisa frear. Essa é a função dos poderes. Se o STF está usurpando a sua competência, está se colocando numa situação, numa posição de poder superior supremo, a Suprema Corte ela é suprema em relação ao judiciário. Essa supremacia, no meu entendimento, ela não se estende ao poder executivo e ao poder legislativo. E quem vai começar a falar desse assunto, eu já convido aqui meu grande ilustre Paulo Cavalcante. Com certeza a STF vai discutir cada vez mais os mandatos, né? O Pacheco está discutindo essa questão do STF, discutindo essa questão da possibilidade de haver um mandato, porque é uma coisa horrorosa o que existe no Brasil. Essa coisa do para sempre, né? Porque quando o cara tem isso, ele começa a sentir a síndrome do semideus. Ninguém tira eu daqui, não existe uma instância superior. Quem vai julgar o STF? Eles mesmos se auto-julgam. Então, como um tem um rabo preso com o outro, um ajuda de um lado, outro ajuda do outro, e aí nós temos uma Suprema Corte de verdade. Suprema de Supremo. E aí a gente fica numa situação que a gente olha o Brasil e fala, quando é que nós vamos ter justiça verdadeira? Quando a gente ouve falar que um escritório de uma mulher, de um dos que foram presidente do STF, que é membro do STF, conseguiu lá libertar a maior empresa que devia milhões, Odebrecht devia bilhões, e conseguiu perdoar essa dívida às custas de 500 milhões de honorários, 500 milhões, pagando uma mesada para o seu marido mensal de 100 mil reais, que é mais do que o salário quase que ele ganha no STF, tirando, claro, os benefícios, que são muito mais que o salário que ele ganha. Então você vê que situação que a gente está vivendo hoje. Fica muito difícil recorrer ao STF, fica muito difícil você ter uma justiça dessa forma. O Brasil precisa limitar. Eu acho que o Senado tem que mostrar a cara, o Senado tem que vir para cima e falar, olha, nós sim somos eleitos, nós sim temos voto, nós sim temos representação, nós sim temos que prestar conta, e se no próximo mandato a gente não honrar a nossa camisa, nós não venceremos, né? E seremos colocados para fora. O STF não. O STF faz o que quer e é aquela coisa, perdeu o mané. Eu várias vezes aqui, o ex-senador Amirlando, ele até muito bem, achei muito bacana a colocação que ele fez em relação ao STF. Ele mesmo sendo da esquerda, ele sempre concordou. Acho que o STF está extrapolando todos os limites da razoabilidade. E é verdade. Eu lembro que teve quando a Dilma quis nomear o Lula para ser ministro, e embora eu considere imoral, para mim era uma atribuição dela como presidente da República. Eu questionei muito isso. Independente do viés, do meu espectro político, ela estava na razão dela como presidente da República. Esse é um ato inerente. Então, para mim, não poderia ser sustado por um ministro do STF. Então, eu vejo, quando eu faço as críticas do STF, eu estou colocando que, independente de ser para o lado da esquerda ou ser lado da direita, eu acho, e não só eu, várias pessoas, inclusive da esquerda, acham que o STF está extrapolando, está usurpando os demais poderes. Isso é ruim, isso gera uma instabilidade entre as instituições, uma instabilidade entre os poderes. E eu, para comentar esse tema, eu já começo aqui com o meu amigo Arnaldo Buiú. Eu não gosto muito de comentar questões de justiça,
né? Porque... Então, beleza. Agora eu vou passar Não, beleza não. Eu estou falando, eu estou tendo porquê. Porque em muitas das vezes nós somos incompreendidos naquilo que a gente gostaria de ter como justiça nesse país. A questão do legislativo é a função deles discutirem esse tipo de coisa. Resta saber se lá no Supremo Tribunal Federal, quando chegar lá, essa norma que eles votarem não será tornada inconstitucional. O detalhe é que querem saber o seguinte: se os ministros supremos são semideuses, o nosso legislativo está querendo ocupar o lugar deles porque eles não estão contentando com o direito de ser anjos, né? São os anjinhos, semideus, amparado pelos anjinhos, e o executivo fica mais na parte aí onde tem os anjos do mal, o demônio e tudo, como eles querem falar, se fosse para a gente comparar com essa questão mitológica. Mas eu vejo da seguinte maneira, estipulando mandatos para os camaradas, porque teriam que ser eleitos, né, através de mandatos eletivos. E, se colocar tempo, resta saber quem serão esses próximos, porque a lei não age para retroagir. Os que estão lá vão ficar com a vitalicidade até a idade dos 75 anos, podendo eles elevar essa idade para 90, se eles quiserem. Lá, basta um bom acordo com o Légio, porque antes era 70, fizeram a PEC da Bengala, foi para 75, eles podem conversar com os deputados, principalmente aqueles que estão pendurados na justiça, para elevá-la a 80 anos. Os homens de 80 anos hoje ainda têm, assim, a cabeça boa e vão desenvolvendo. Então, eu penso da seguinte maneira, eu acho que são discussões inócuas, discussões bobas, e volto a afirmar, tudo o que está acontecendo nesse país não é culpa do Supremo, não é culpa da Assembleia Legislativa, não é culpa do Lira, da Assembleia lá do Federal, não é culpa do Senado, a culpa é única e exclusiva nossa. A culpa única e exclusiva é nossa. Fomos nós que colocamos o Lira lá, fomos nós que colocamos o Pacheco lá, fomos nós que colocamos Lula, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Nós. O Moraes só tem um voto, que é o dele. Pacheco só tem um voto, que é dele. Mas Carmen Lúcia só tem um voto, que é dela. E é indispensável que nesse país nós tenhamos um Supremo, porque muitas coisas boas, muitas conquistas foram feitas através do controle de constitucionalidade. Inclusive, o doutor Ricardo, foi por causa do Supremo que vocês não deram o golpe, dia 8 de janeiro. Muito bem. Chico, o mandato, ele pode ser através de um processo eleitoral e pode ser indicado. O mandato não é só por meio de um processo eleitoral. Eu falei isso, mandato pode ser indicado. Ele se resume a um lapso de tempo que você vai exercer determinada função ou determinado cargo. Por exemplo, a PGR é indicado pelo presidente da República para exercer um mandato de 2 anos. Então, nesse tema, Chico Holanda, tu acha que o STF... Não, aliás, o descontentamento, eu volto a dizer, a gente não é por questão de ser de direita, ou de esquerda, ou de centro, não importa o viés. A questão é, o STF, uma análise técnica, você acha que ele não está usurpando a sua função? Ele está cumprindo com um papel? Até porque se você fizer uma pesquisa com a população, eu tenho certeza que uma grande parte, já foi feita uma pesquisa nesse sentido, estão insatisfeitas, não confiam na nossa Suprema Corte, que, diga-se de passagem, é uma das mais caras do planeta. Para você ter uma ideia, em relação à Suprema Corte de Portugal, Paulo Cavalcante, a Corte Brasileira, a Suprema Corte Brasileira é 17 vezes mais cara. Então isso já dá um parâmetro, mais ou menos, por que a nossa Suprema Corte é tão cara e com decisões espúrias que nada contribui com a população. O que você diz, Chico Holanda, dessa matéria?
Veja só, a culpa disso tudo que está acontecendo no STF é dos ministros mesmo. Não de todos, mas dos que se acham semideus. Tá? Uma pessoa, sem ser eleito, sem ter voto, fazer o que está fazendo com o Brasil. E ainda ter pessoas que vêm defendê-los, tá? E que o senhor e a senhora está acompanhando e sabe o seu pensamento. Eu não tenho dúvida que hoje mais 70% não aprova os ministros do STF. Ministro esse que eles mesmos não se dão respeito. Ministro esses que não estão lá cumprindo o devido dever. Mas também, quem foi que indicou esses ministros? O ex-presidiário, que os 60 milhões de pessoas retornaram esse cidadão novamente. E retornaram que ainda fica entre aspas. Tá? Fica entre aspas. Porque quando a gente vê um presidente não poder ir numa praia como vai o anterior, isso é suspeito. Quando não vemos um presidente aonde vai ser chamado de nomes e dizendo seu lugar é naquele de onde você saiu, que ficou 500 e poucos dias lá em Curitiba, preso, aí que nós ficamos a pensar. Ou seja, ministros comunistas e que o presidente adora. Então eu acredito o seguinte, teria que mudar. Uma lista tríplice, OAB, um do Judiciário, um do Ministério Público, para o Senado Federal votar, aí o mais votado vai para o presidente para ele indicar. Tá? Ou seja, teria participação popular. Por quê? Porque os senadores são eleitos pela população e não ser indicado diretamente de amigos, advogado que tirou, que acharam a narrativa de tirar o homem da cadeia, de limpar o homem, que ele não foi descondenado, não foi porque ele não foi inocentado, tá? Ele foi condenado em todas as cortes, desde do primeira instância, segunda instância, STJ, STF, tá? Todos ratificaram a prisão e os crimes cometidos pelo senhor que está no poder hoje. Mas pela idade dele, acharam e aí esperaram prescrever para poder achar essa narrativa de limpar o nome desse cidadão que foi esse governo que ficou 4 mandatos, que foi um dos governos mais corruptos da história do Brasil. Samuel Costa, teu comentário. Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, Ricardo, quando a gente apresenta números. Por exemplo, a população do Brasil é 200 milhões de habitantes, aproximadamente. Em Portugal, que foi o país que você afirmou que a Corte Suprema de lá é 17 vezes mais barata que a nossa, tem uma população de 10 milhões e 330 mil habitantes. Se você multiplicar esse valor por 17, vai estar dando abaixo da nossa média, então, proporcionalmente, a Suprema Corte brasileira, nesse critério que tu tenta apresentar, ela é mais econômica do que a portuguesa, desse grau comparativo. O segundo ponto aqui é as pessoas, né, descondenadas, não existe esse termo jurídico. Toda pessoa, até sentença condenatória transitada e julgada, goza do princípio da presunção da inocência. Então, o Lula, no foro adequado, foi, né, recorreu com o advogado, à época, Cristiano Zanin, e conseguiu recuperar seus direitos políticos. Acho que a gente não pode mudar aqui a Constituição, o ordenamento jurídico, por conveniência. Esse mesmo Congresso, que hoje, né, pede mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando a Dilma era presidente da República, que ia indicar um ministro e teria, né, a maioria dos membros que compõem essa casa de julgadora, resolveram implementar a PEC da Bengala, para ter uma dilação probatória de 70 por 75 anos e evitar que a Dilma indicasse mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o Lula é presidente da República, eleito pela população brasileira, com 60.345.999 votos, ele tem esse direito de indicar. Indicou 2, o Zanin e o Flávio Dino. Se ocorrer algum fato fortuito, de força maior, poderá indicar mais um ainda durante esse mandato. Quando o Chico fala aqui, tem que ter um representante do Judiciário, da OAB, do Ministério Público, Chico, esse regramento que você está falando, talvez é até perdoável aqui, porque tu desconhece, já é previsto na Constituição.
é denominado esse instituto de quinto constitucional, ou seja, 20% dos integrantes, por simetria, tanto no âmbito federal e estadual, na sua lista representam, ou seja, 80% compõem a integrante do Poder Judiciário, 20% numa rodada é integrante da OAB, que vai numa lista e é finalizada a sexta, depois vira tríplice, depois é indicado pelo chefe do Executivo, e subsidiariamente outra rodada é passada ao representante do Ministério Público. Agora, a gente não pode vir aqui por ser constitucionalista, legalista de ocasião. Ora, todas as vezes que for pautada essa temática da PEC da Bengala, se hoje nós temos ministros da Suprema Corte, até os 75 anos, para serem aposentados compulsoriamente, se dão em virtude desse mesmo Congresso que agora tenta mudar a regra do jogo porque tem um presidente que é eleito. A Constituição estabelece um rol imperativo, afirmativo e taxativo, ao dizer de forma explícita que compete privativamente o presidente da República fazer a indicação do integrante para ser sabatinado dentro do Senado Federal, na Câmara Alta, que é eleito também através do voto popular, para sabatiná-lo mesmo. Cristiano Zanin, o próprio Flávio Dino foram sabatinados. Os senadores de direita tiveram a oportunidade de frear tanto o Zanin quanto o Flávio Dino. Agora, se são incompetentes, se são imprudentes, negligentes, hipócritas e despreparados, enganado você, patriotário, bolsominho ou bolsonarista, que acreditou que a maioria dos senadores que compõem o Senado Federal iria reprovar os dois últimos citados pelo presidente Lula. 30 segundos, Chico. Tá. Os Petro-otário, tá, que fala aqui, diz o seguinte, qual foi... Nem Zanini e nem o Dino foi lista tríplice. Foi... Não foi ainda. Você acabou de falar que eu não entendia por não ser advogado. Você não falou a verdade. Não foi. O que eu propus foi lista indicado. Muda-se. Muda a Constituição, então muda. É uma PEC mudando. Uma PEC mudando. Mas o que vai mudar? Ô, Chico, o que vai mudar? Se for advogado, se for Ministério Público, se for Judiciário, se for advogado particular. Que não vai ser comunista, não vai ser o compadre dele lá, igual foi o Zanini. Igual foi o Zanini, que foi... O Zanini, príncipe, deixa eu falar com você. É advogado, o Zanini só foi indicado porque o Lula é o presidente, ele é advogado, ele tem notório saber jurídico. Não foi indicação da OAB. Você falou... Não existe indicação. Você me disse agora há pouco que eu não entendia por eu não ser advogado. Eu estou mostrando que você não falou a verdade. É um ato privativo. Chico, tu está confundindo as coisas. Só um minutinho aqui. Eu acho que... Deixa eu explicar aqui. Chama para mim. A situação atinente à indicação doutor, se dá ao presidente da República. O senhor agora há pouco disse que eu não entendia por não ser advogado. Tá bom, pessoal. Não, negativo.